Nós vamos debater o decreto encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O documento fala em instaurar estado de defesa no TSE e poderia mudar o resultado das eleições do ano passado. A gente vai trazer a justificativa de Anderson Torres, que ainda é aguardado aqui no Brasil. Gente, daqui a pouco a gente vai trazer aqui qual foi a explicação do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, sobre esta minuta que foi encontrada na casa dele para mudar o resultado das eleições de 2022. Mas antes, eu quero ir para Brasília conversar com o nosso Bruno Pinheiro, porque segue a expectativa para a chegada de Anderson Torres no Brasil. Bruno, você está aí no aeroporto desde segunda, é isso, Mal? Como é que tá? Conta um pouquinho pra gente, por favor, Brunão. Se tem alguma novidade, se esse homem vai chegar, Bruno. Quando é que esse cara chega? Tem passagem. A expectativa é amanhã. Ele não está em outro planeta, mas está em Orlando, viu? Vocês, um ótimo dia. A quem nos acompanha, é sempre uma alegria. A gente espera que ele chegue, então, amanhã, viu? Até na parte da manhã. Segundo informações, ele avisou à Justiça que vai embarcar ainda hoje e chega aqui no desembarque internacional amanhã, no final de semana. Após uma operação na casa do ex-ministro, ex-secretário aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, a gente aguarda, já que ele mesmo anunciou nas suas redes sociais que estaria interrompendo as férias e iria se apresentar à Justiça, o que ainda não aconteceu. Um dia, o segundo dia, hoje já é o terceiro dia que a gente está aqui acompanhando, esperando a chegada. Hoje, na parte da manhã, havia uma expectativa de um voo às 6h10 da manhã, ele não veio, às 6h45 também não compareceu. O último voo de hoje, internacional, às 7 da noite, e a gente continua esperando. Então, agentes da Polícia Federal também estão aguardando, já que eles vão receber o ex-ministro e ele será conduzido à Superintendência da Polícia Federal. Essa expectativa de chegada ou não acontece em meio a uma operação da Polícia Federal, que justamente um documento foi identificado, localizado em sua residência, e esse assunto está rendendo e muito, já que envolve as eleições de 2022, viu, Paulo? Obrigado, Bruno. Qualquer informação aí, novidade, se por um acaso o ex-ministro da Justiça chegar por aí, você nos avisa que entra ao vivo na programação da Jovem Pan. O Bruno Pinheiro fazendo um trabalho espetacular lá do jornalismo da Jovem Pan, direto de Brasília, trazendo minuto a minuto as atualizações sobre esse caso. Paula, vamos lá então. Que documento é esse que foi encontrado na casa de Anderson Torres? E principalmente, acho que todos querem saber, qual foi a justificativa que ele usou. Vamos lá, gente. O documento é uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e que poderia reverter o resultado da eleição presidencial. A minuta, gente, é um rascunho de um decreto que só tem validade se for assinado pelo presidente da República e publicado no Diário Oficial da União após ter sido aprovado pelo Congresso Nacional. O ex-ministro Anderson Torres se manifestou nas redes sociais negando a autoria do documento e dizendo o seguinte, abre aspas, no cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira, tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro, escreveu o Anderson Torres. Bom, vamos lá para o assunto do dia. O que aconteceu foi o seguinte, para o Anderson Torres realmente pegou muito mal, né? Ele era o ministro da Justiça, ele, na casa dele, ter esse documento, e aí eu preciso fazer um parênteses, quando eu ouvi rumores desse assunto, na última semana de dezembro, eu dei alguns telefonemas para Brasília, liguei para algumas pessoas que eu conheço, e eu ouvi de fontes minhas que havia realmente uma movimentação golpista. Você tinha uma parte das Forças Armadas que estavam discutindo, pelo menos, o assunto de ter uma intervenção militar no Brasil, de voltar
mais ou menos aos moldes do que a gente viu no regime de 1964. Teve gente que realmente levou isso a sério. Então, eu ouvi isso, claro que eu fiz o que se deve fazer num momento como esse. Eu, em vez de sair falando, eu liguei para outros companheiros meus de jornalismo investigativo, pedi para levantar informações, e o que eu ouvi de pelo menos 2 jornalistas amigos meus, do primeiro escalão do jornalismo do Brasil, falaram que eles também estavam sabendo disso, eles também tinham ouvido que havia uma movimentação de uma parte das Forças Armadas, levando em consideração ao menos a possibilidade desse tipo de intervenção, que obviamente é inconstitucional, mas um golpe de Estado não está preocupado com a Constituição. Ele tenta fazer um simulacro, ele dá a impressão de que aquilo tem força de lei, mas na verdade está sendo imposto pela força das armas, né? Você teria... você me chamando, por acaso eu lembrei de uma cena do primeiro Poderoso Chefão, onde se contava aquela história do Luca Brasi, que era o assistente do Poderoso Chefão, que ele uma vez queria que um sujeito, amando do Poderoso Chefão, assinasse um documento, e aí ele falou, olha, ou o seu documento, ou a sua assinatura, ou os seus miolos estarão nesse contrato, né? Quer dizer, era a oferta que não poderia ser recusada. Então, é claro que esse documento seria apenas para dar um simulacro jurídico a um golpe de Estado. E isso, a informação que eu tenho das fontes que eu levantei, é que teve gente levando isso a sério. É claro que quando você conversa com as pessoas, muita gente diz, não, isso não, imagina, isso nunca ia acontecer, isso é impossível e tal. Eu até lembrava daquela frase do poeta francês, o Charles Baudelaire, que ele dizia que o grande truque do demônio era fingir que não existe. Mas agora, quando aparece esse documento, é mais um indício, pelo menos, de que havia sim uma parte do poder e das Forças Armadas conversando e, de certa forma, cogitando a possibilidade de dar um golpe de Estado. Então a gente realmente pode ter passado muito perto de ter perdido a nossa democracia. O Brasil é um país que tem 100 anos de república, é uma república recente, mas a gente teve diversos golpes de Estado ao longo da nossa história. Isso é um risco real. E que bom que pelo menos isso está sendo de alguma forma coibido pelas instituições. As instituições funcionaram, a gente viu a fúria das manifestações de domingo que aconteceu. A gente teve o que aconteceu domingo no Brasil foi muito mais grave do que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos, porque lá no Capitólio foi uma invasão apenas do Congresso. Aqui a gente teve invasão do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto, com vandalização e quebra dos 3 prédios mais importantes da República Brasileira. Então, vamos continuar nas investigações. Claro, ninguém quer ter aqui nenhuma conclusão precipitada, correndo. O Anderson Torres tem direito à sua defesa, ele tem que dar os seus argumentos, mas, no momento, a foto não é bonita para ele. Muito bem. Meu querido Fernando Holliday, uma pergunta também bem acho tranquila. Acho que uma pergunta, na realidade, prática. Vamos partir para a prática, Paulinha. Vamos. Quando uma pessoa vai lá e ela recebe, seja lá como, um documento em que seu conteúdo é o planejamento de um golpe de Estado, ela guarda em casa esse documento? Só para entender. Olha, Paulo, eu acho que assim, no meio político, a gente recebe realmente muitas sugestões. E as sugestões as mais absurdas possíveis. Inclusive, essa é a justificativa do Anderson Torres. Eu, por exemplo, já participei de diversas reuniões onde a pessoa vai lá e fala: olha, eu tenho diversas sugestões para você trazer para a cidade de São Paulo, etc. Acho que seria importante por causa da segurança, conta do bairro tal, Y, X, Y, Z. E aí você recebe um pacote lá, ou uma pasta com vários papéis, etc. E aí você não fez aquela reunião no seu gabinete, no caso dele no ministério, você fez numa associação, você fez em um auditório, e aquele é o seu último compromisso do dia. Você pega aquela pastinha, põe embaixo do braço, talvez você nunca leia. Na maioria dos casos, sendo bem sincero, você vai acabar não lendo, porque são coisas que não estão ao seu alcance. Eu já recebi, por exemplo, sugestão de decretar intervenção federal na área da Cracolândia, em São Paulo, sendo vereador de São Paulo. Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, aquelas coisas você simplesmente descarta. E pode acontecer de você acabar levando uma dessas sugestões absurdas para casa. Essa é a justificativa do Anderson Torres. Evidentemente que aqui
e é importante que se diga isso, a gente tem que analisar sempre da perspectiva jurídica, porque nós estamos falando essencialmente de acusar alguém de estar planejando um golpe de Estado ou qualquer coisa que o valha. De fato, realmente parece que boa parte do governo federal cogitou a hipótese de decretar um estado de sítio, um estado de defesa, ou o que quer que fosse, numa espécie de intervenção para impedir que as eleições com aquele resultado fosse decretado. Mas também nós precisamos olhar o seguinte: um simples rascunho fora de contexto não pode servir de prova para você acusar alguém ou colocar alguém na cadeia por conta disso. Eu vi alguns jornais, alguns editoriais dizendo, por exemplo, que essa já era uma evidência muito forte de que Bolsonaro estava tentando dar um golpe de Estado no país. Eu acho que a gente precisa ir com muita calma nesse sentido. O próprio Flávio Dino, alguns dias atrás, depois dos atos de vandalismo em Brasília, chegou a dizer, por exemplo, que considerava uma gradação de intervenção no Distrito Federal. E essa gradação poderia chegar até o estado de sítio ou estado de defesa. Então, veja, algumas hipóteses serem consideradas, alguns rascunhos serem entregues ou serem guardados dentro de casa, não pode servir como prova de um crime tão grave que seria a ruptura do Estado Democrático de Direito. Marrom, o Holliday te convenceu? Não. Ele é um menino bom, esse menino é bom demais, inocente. Deixa de ser inocente, menino. Quer dizer que um golpe anunciado dia 7 de setembro, em todas as falas do presidente, do ex-presidente, a gente viu isso acontecer, essa sugestão acontecer. O dia 7 de setembro foi o dia que ficou mais claro, né? Foi o dia que ficou mais evidente que não respeitaria tal e coisa. Aí, de repente, um documento desse não é batom na cueca, é batom no corpo inteiro, é batom na camisa, na meia tem batom, todo canto dessa história tem batom. Eu entendo que você falou que você é um vereador, você recebeu lá um pacote e tal, avalie isso aí e tal, levou para casa. Mas esse pacote não pode ter essa minuta. No caso do Anderson Torres, não, podia ter qualquer coisa. Sugestão pro Zico jogar no Vasco, qualquer coisa absurda, menos esse tipo de minuta que foi encontrada lá, porque condiz, reitera exatamente o discurso do ex-presidente. Porque meu ponto, Ale, vou até passar para o Alexandre Borges de novo em relação a isso. O que me chama a atenção é estar na casa dele, né? Porque a casa dele, do ponto de vista profissional, não existe nenhum tipo de relação. Por exemplo, quando o Holliday recebe lá as propostas, sei lá, por muitas vezes até pornográficas que ele recebe lá no gabinete dele, ele não pega essas propostas e fala, vou guardar na minha sala. Não. Ou ele joga fora lá no gabinete dele, que eu acho que é a primeira coisa, e se for algo que atente, eu acho, contra o Estado Democrático de Direito, a primeira coisa que eu acho que uma pessoa deve fazer é denunciar, certo? É isso que eu ia falar. Acho que na medida que se estabelece a investigação, e quando ele diz que a autoria não é dele, então é de quem? Né? Será que ele tem um nome para... Essa história tá bem esquisita. Essa história tá bem esquisita. Ele pode nem ter lido. Pode simplesmente ter pegado papel. Obrigado, sugestão. Ele também fala que fora de contexto, que isso estava junto com vários outros documentos que seriam aí, enfim, mas em que contexto isso seria bom? Em que contexto esse documento? Fala você, Paulinho, em que contexto você acha que essa minuta seria boa? Não, eu não acho que em contexto nenhum, mas à medida que ele fala que a autoria não é dele, que estava junto de vários documentos que seriam, enfim, picotados e tal, é a defesa dele. Estou trazendo aqui o que o cara falou. Então, ele vai ter que explicar, é isso. Que contexto é esse? Ele falou que foi tirado de contexto, ele falou. Foi tirado de contexto, estava ali junto com outros documentos que seriam, enfim, picotados. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente tem que também, eu acho que não só tentar... de alguma forma, entender que documento era esse também, para que esse sigilo não ficasse jogado aí de qualquer jeito e de repente ele ter levado para casa dele, sabe? Agora, eu não acho assim, tudo isso, essa movimentação é bem esquisita. Primeiro, acho que não tem passagem aérea ainda, né, para voltar, né? Não conseguiu comprar, enfim, né? Enfim, então tudo isso, não, eu acho que tudo isso mostra, eu acho que tudo isso mostra vai também... deixando uma
coisa estranha, né? E medo também, né, bicho? Porque a partir do momento que você não pode, você sabe que a hora que você pisar no seu país, na qual até então você trabalhou justamente para tentar restabelecer alguma ordem, você pode ser preso a qualquer momento, ou não, a qualquer momento não, você será preso quando você chegar, você já vai para a salinha da Polícia Federal, essa é a grande verdade. Então talvez o cara não sabe, eu acho que dá um bug, sabe? Você fica realmente perdido nessa Ale, pra gente fechar, por favor. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, quando o Anderson Torres fala de contexto, é muito importante, só que o contexto não é bom para ele, né? Porque não é apenas uma ideia estapafúrdia qualquer, randômica. É algo que é completamente coerente com todo o discurso que se ouvia do primeiro escalão do governo, do próprio presidente, do líder do PL, do Valdemar Costa Neto, que chegou a tentar questionar as urnas, ele queria cancelar quase metade das urnas, o que reverteria o resultado da eleição. Então havia, claro, um questionamento do resultado das eleições, e esse documento ele é coerente com todo o discurso que estava acontecendo. Então, de novo, claro, tem que investigar. O Anderson Torres não será preso por causa disso. É bom lembrar que ele já tinha a prisão decretada antes disso. Esse documento aparece depois da decretação da prisão dele, o que me parece que talvez o judiciário saiba de coisas que nós ainda não sabemos, que ainda tem que chegar ao público. Mas, de novo, a foto do momento ainda não é bonita para ele. Agora, eu só queria concluir lembrando de algo que está no livro do Nissim Taleb, que é aquele antifrágil, onde ele criou uma expressão que ele chamava de heróis silenciosos. O que são os heróis silenciosos? São aqueles que evitam tragédias e catástrofes. Ele dá um exemplo que ele diz o seguinte: olha, se naquele 11 de setembro de 2001 alguém tivesse descoberto o plano da Al-Qaeda antes e tivesse evitado que aqueles terroristas tivessem entrado no avião e derrubado as Torres Gêmeas, talvez fosse um dia comum como o outro qualquer, e aqueles heróis silenciosos nunca fossem lembrados e homenageados pelo público. Seria apenas um dia normal da polícia que evitou aquela tragédia que morreu 3.000 pessoas e entrou para a história. Talvez também, nesse caso, alguns heróis silenciosos da República tenham evitado um golpe de Estado. A gente vai saber isso ou não? Depende das investigações.